E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem mesmo? Aqui quem está falando é o professor Carlos, o professor de ciências de vocês, tá bom? Hoje nós vamos iniciar mais uma videoaula, beleza? Uma aula aí virtual, mais uma vez, tá certo? Para a gente dar continuidade àqueles conteúdos que nós havíamos ou estávamos estudando, tá bom? Então, na aula de hoje, eu vou falar para vocês de um sistema que é muito importante para você, muito importante para a organização do nosso corpo. Sabe que sistema é esse? É o sistema nervoso. Galerinha, dá uma olhadinha aí nessas figuras que eu estou mostrando para vocês, tá bom? São algumas situações que acontecem normalmente com o nosso corpo. Todo mundo aqui provavelmente já passou por uma situação dessa. Então lá em cima, por exemplo, a gente está vendo o seguinte, ó. A gente está vendo uma pessoa que em um determinado momento está com uma pupila normal. Você está vendo que as pupilas delas estão normais. A gente já estudou a pupila. É aquele pretinho que a gente tem lá no meio do olho, tá bom? E na foto um pouquinho de baixo, essa pessoa está com a pupila mais aberta, que a gente diz que está dilatada. Por que será que acontece isso, hein? No outro lado, você está vendo aí um médico com um martelinho, dando uma marteladinha no joelho de uma pessoa, no joelho de um paciente, e essa marteladinha também tem uma explicação. Não é por acaso que o médico dá aquela marteladinha no joelho. Pessoal, essa marteladinha ela é bem de leve, tá bom? Não machuca não o joelho do paciente. Um pouquinho embaixo você vê aí o garotinho do filme, né? O Macaulay Culkin aí com a cara de assustado. Então, susto, pupila dilatada, pancadinha no joelho, e o garoto aí do lado também aí muito suado. Tudo isso tem a ver com a aula de hoje, que é a aula de sistema nervoso. Gente, essa foto aí que eu estou mostrando para vocês, aliás, essas duas fotos, são fotos que retratam aí o nosso sistema nervoso. Como se fosse um monte de fio, né? Como se fosse uma árvore com um monte de galhinhos bem sequinhos, cheio de ramificações. Assim é o seu sistema nervoso, tá bom? Então vocês percebem que lá em cima você tem um órgãozinho lá, esse órgãozinho ele fica dentro da cabeça e é chamado de encéfalo, tá bom? Desse órgãozinho, desse encéfalo, parte um tubo de cima até embaixo, como vocês observam aí na figura. Esse tubinho vai ser chamado de medula espinhal, tá certo? Dessa medula espinhal sai um monte de fiozinhos, um monte de filamentos. Esses filamentos, esses fios, é o que a gente chama de nervos. Por isso, sistema nervoso. É um sistema formado de nervos, tá bom? E vocês percebem na figura aí um pouquinho mais real, do outro lado, que esse sistema nervoso, ele fica protegido por ossos. A gente já estudou o sistema esquelético e o sistema nervoso fica protegido por ossos. Os ossos em que a medula, que vocês estão vendo aí de verde aí, os ossos que protegem a medula, se chama de vértebra. Gente, um conjunto dessas vértebras, uma vértebra em cima da outra, forma a coluna vertebral. E a medula espinhal, que é órgão do sistema nervoso, ela fica dentro. E por último, lá em cima fica o encéfalo. O encéfalo é um conjunto de órgãos que a gente tem dentro da cabeça, que a gente pensa que é apenas o cérebro, mas na verdade o encéfalo é um conjunto de órgãos, tá bom? E esse encéfalo também fica protegido por um osso chamado crânio, que a gente já estudou em sistema esquelético. Galerinha, o sistema nervoso da gente, o nosso sistema nervoso, ele é muito complexo, tá bom? Ele é muito cheio de coisas, ele não é tão fácil da gente entender esse sistema nervoso. É um dos sistemas mais difíceis da gente entender, tá certo? Então, para começar a ficar mais fácil a explicação desse sistema nervoso, do que é esse sistema nervoso, como é que ele é formado, a gente começa dividindo o sistema nervoso. Dá uma olhadinha aí, ó. Esse sistema nervoso ele é dividido em duas partes, galerinha. A primeira parte a gente chama de central, é o sistema nervoso central, CNC, sistema nervoso central. E a segunda parte, como vocês percebem aí, é o sistema nervoso periférico, é o SNP. Sistema nervoso central, SNC, sistema nervoso periférico, SNP. Galerinha, o sistema nervoso central, como vocês percebem aí, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, tá bom? Dá uma olhadinha aí no lado aí na figura, onde é que se localiza o encéfalo e também a medula espinhal, que vocês percebem aí na cor alaranjada. O sistema nervoso central, como o próprio nome diz, é um centro
Pensa aí onde você mora, existem os lugares afastados do centro, a parte periférica, e existe o centro. O centro seria a parte mais importante de uma cidade, no sistema muita loja, o comércio lá é muito grande, tá bom? Existe muito mais pessoas circulando o tempo todo. Essa região é chamada de centro. A gente também tem uma região central no nosso sistema nervoso. Essa região central, esses órgãos, formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, tá bom? Já o sistema nervoso periférico, gente, ele é formado por um conjunto de nervos e também de um bolinho de neurônio chamado de gânglios nervosos. Esse sistema nervoso periférico, eu ainda consigo dividir ele em autônomo e somático. O sistema nervoso periférico somático é aquele que é responsável pelos controles e pelas ações voluntárias, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? O sistema nervoso autônomo, ele é responsável pelas ações involuntárias e inconscientes. Gente, todo sistema ele é formado por um conjunto de órgãos. Por exemplo, o sistema muscular ele é formado por um conjunto de órgãos, que são as células musculares. O sistema esquelético também é formado por um conjunto de órgãos, que são os ossos. O sistema digestório é formado por um conjunto de órgãos especiais relacionados com a digestão do alimento. Esses órgãos aí têm vários nomes. Temos o esôfago, o estômago, o intestino e assim vai. Então, toda vez que a gente falar em sistema, a gente vai pensar em um conjunto de órgãos. Só que cada órgão, por sua vez, é formado por tecidos, tá bom? E se eu pegar um tecidozinho presente num órgão, esse tecido é formado por célula, tá bom? No sistema nervoso, existe uma célula que é muito maravilhosa, que ela é fundamental. Ela é especializada nas mensagens que o corpo recebe o tempo todo, tá bom? Na transmissão dessas mensagens do sistema nervoso central para o corpo e do corpo para o sistema nervoso central. Essas células, galerinha, são chamadas de neurônios. Gente, então vocês estão vendo aí o neurônio aí na figurinha? No lado esquerdo aí vocês estão vendo o neurônio único, tá bom? Esse neurônio, todo neurônio, gente, ele vai ter 3 partes fundamentais que você precisa memorizar. O neurônio vai ter um dendrito, que vocês observam aí na figura, que lembram umas ramificações, né, uns galhinhos de uma árvore. O neurônio também tem um corpo celular, que é também chamado de pericárdio, que vocês observam também aí na figura. E o neurônio tem ainda um prolongamento, tá bom? É como se fosse um tubinho que sai do corpo celular. Esse tubinho a gente chama de axônio. Então grava aí as 3 partes do neurônio. Dendrito, corpo celular e axônio, beleza? Esse axônio ele ainda pode estar envolvido, tá bom? Por uma gelatinazinha, por uma substância gordurosa, é na verdade uma célula, que a gente chama isso de bainha de mielina, que vocês estão vendo aí na figura, beleza? No outro lado, galerinha, vocês percebem aí um conjunto de neurônios que estão colocados um atrás do outro. Gente, é assim que os neurônios ficam no seu sistema nervoso. Eles ficam um conectados com o outro. O interessante é que eles não ficam bem ligadinhos, eles não ficam conectados no sentido de que eles ficam presos, ligados. Não, existe um espaço entre um neurônio e outro. Esse espaço, gente, é chamado de sinapse, tá bom? E a sinapse ela é importante porque ela pega uma informação que vem do neurônio e passa para outro. Vocês veem aí na figura o neurônio, tá bom? O primeiro neurônio da frente. Esse primeiro neurônio, ele vai receber informações. A função dos neurônios é receber informações, é transmitir informações do sistema nervoso central para o corpo todo e do corpo todo para o sistema nervoso central. E no final de um neurônio, existe um segundo neurônio, com um espaço no meio que a gente já viu que é a sinapse. Então, esse primeiro neurônio pega a informação, essa informação passa por ele, atravessa a sinapse. Na sinapse, a gente vai ter substâncias especiais, que são os neurotransmissores, que vão pegar a informação do neurônio e mandar para o outro. Quando essa informação chegar no segundo neurônio, vai circular por todo o corpinho do neurônio, sempre passando do dendrito para o corpo celular e depois para o axônio. Terminou de passar por esse segundo neurônio, a informação passa para o terceiro neurônio e assim vai. Galera, essas informações que circulam pelo neurônio, a gente chama de impulso nervoso. Gente, o impulso nervoso é responsável por muitas coisas no seu corpo. Acredita que você só enxerga por causa dos neurônios e dos impulsos nervosos? Que você só ouve por causa dos neurônios e dos impulsos nervosos?
coração bate, o pulmão ele absorve ar, os músculos se contraem, tudo isso acontece graças à participação direta ou indireta do sistema nervoso, tá bom? É um dos sistemas mais importantes do teu corpo. Galerinha, o sistema nervoso, como eu disse para vocês, ele é formado por células especiais chamadas de neurônios. Só que não existem apenas células chamadas de neurônios, tá bom? Nesse tecido, nesse sistema nervoso. Existem células também que a gente chama de células da glia. As células da glia são células que auxiliam o desenvolvimento, o funcionamento dos neurônios. Sem essas células da glia, o neurônio não consegue fazer a função dele, tá bom? Pense nas células da glia, gente, como os músicos de uma banda, tá bom? Os instrumentistas, etc. Vai ter o cantor sempre, né? A gente tem o cantor principal, o artista principal, seria no caso o neurônio, mas sem esses componentes em volta, esse cantor não seria nada. Então, de maneira semelhante, é o que acontece com os neurônios. Os neurônios são células responsáveis pela transmissão de informações entre o corpo como um todo, mas para esse neurônio fazer a sua função, é necessário existir células que vão auxiliar, que vão, por exemplo, nutrir, que vão proteger esse neurônio. Essas células a gente chama de células da glia, a micróglia, por exemplo, as células de Schwann, por exemplo, e o astrócito são células da glia. Nessa figura aí, pessoal, vocês percebem o seguinte: vocês estão vendo uma estrutura, meio como se fosse uma estrutura tubular, né? Um tubo grande, e dentro desse tubo existem vários tubinhos mais finos. Essa estrutura todinha que vocês estão vendo em azul é um nervo, tá bom? Dentro de um nervo, você vai ter vários axônios. Lembra que aqui é o axônio? Você pega o neurônio, aquele prolongamento do neurônio, aquele tubinho que tem no neurônio é o axônio. Se você imaginar agora vários axônios coladinhos, como vocês estão vendo na figura, você vai ter um nervo, tá bom? Nervo é a estrutura que permite o transporte do impulso nervoso. O nervo é formado por vários feixes nervosos, que por sua vez são um conjunto de várias fibras nervosas. As fibras nervosas, pessoal, nada mais são do que esses axônios. Olha aí, as fibras nervosas são formadas pelos axônios e a bainha de mielina que os envolve, tá bom? Gente, os nervos, eles podem sair do crânio, na verdade, do encéfalo, e ir para várias regiões da cabeça. Esses nervos são chamados de nervos cranianos. E os nervos podem sair da medula e ir para várias partes do seu corpo. Sair da medula e ir para a pele, da medula e ir para o estômago, sair da medula e ir para o fígado, da medula e ir para o coração, da medula e ir para o pulmão, sair da medula e ir para os órgãos sexuais e por aí vai. Os nervos, eles invadem todo o nosso corpo. Eles estão presentes em todo o nosso corpo, tá bem? Os nervos que saem da medula, gente, você chama de nervos espinhais. Nervos medulares, tá bom? Guarda essa informação. Gente, falando ainda de sistema nervoso, o sistema nervoso, gente, ele tem a função de fazer o seguinte: ele tem a função de deixar o seu corpo sempre em equilíbrio, tá bom? O sistema nervoso central, ele consegue fazer uma associação entre o seu corpo e o meio ambiente que está em volta, tá certo? Quando esse meio ambiente ele sofre alterações, sofre mudanças, o seu corpo ele pode sofrer com isso. Só que vem aí o sistema nervoso que vai fazer o processo de controle, de regulação entre o meio externo e o meio interno do seu corpo. Por exemplo, quando a temperatura começa a aumentar em volta do nosso corpo, para o nosso corpo não sofrer, para a gente não morrer, a gente produz suor. Então, quando a gente produz suor, o suor escorre do nosso corpo e ele carrega com ele calor, fazendo com que o nosso corpo esfrie. Então, perceba que teve uma alteração do lado de fora, né? A temperatura estava quente. Para o nosso corpo não sofrer, o sistema nervoso manda mensagem para as glândulas sudoríparas e faz a gente produzir suor, tá bom? Quando, por exemplo, a gente está diante de uma situação de perigo, uma situação de estresse, o sistema nervoso ele manda mensagens, por exemplo, para as nossas pupilas. E as nossas pupilas, elas se dilatam. Com qual objetivo, professor? Com o objetivo de fazer com que a gente enxergue melhor, tá bom? E com isso, haja uma possibilidade da gente lutar, fugir, correr, tá bom? Se livrar do perigo.
Quando a gente, por exemplo, se assusta, o coração da gente bate mais rápido, a pressão da gente sobe, a respiração aumenta. Tudo isso com o objetivo de nos preparar para tal situação. Tranquilo, pessoal? Então, o sistema nervoso ele é especializado em responder às alterações do meio, tornando a parte de dentro do nosso corpo sempre no controle. Guarda isso, o sistema nervoso, ele quer deixar tudo no controle, tudo em harmonia. O sistema nervoso, ele é o coordenador de todas as funções do nosso corpo. Quando algo está alto, ele baixa para ficar normal. Quando algo está baixo, isso prejudica o organismo, ele aumenta para ficar normal. Então, o sistema nervoso, gente, ele atua como se fosse uma balança, deixando sempre as coisas em equilíbrio, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí nessa parte, nesse slide que eu coloquei para vocês. Em relação a essa coisa de sistema nervoso, ainda existe aquilo que a gente chama de atos voluntários e atos reflexos. Professor, o que é um ato voluntário? Um ato voluntário é aquele ato, é aquela ação que você executa na hora que você quer, quando você quer. Por exemplo, levantar as mãos é um ato voluntário, você faz a hora que você quer. Girar a cabeça para um lado, girar a cabeça para o outro, também é um ato voluntário. Abrir a boca, tá certo? Fechar os olhos, são atos voluntários. Os atos reflexos são aqueles atos que acontecem no nosso sistema nervoso, no nosso corpo, sem a gente interferir, sem a gente controlar. Por exemplo, quando alguém faz um barulho muito grande perto de você, você rapidamente pula. No mesmo momento você dá um salto. A gente disse que isso é uma reação reflexa, uma reação muito rápida que você não conseguiu controlar, tá certo? Por exemplo, todo mundo já deve ter percebido que quando você coloca o dedo aqui na mão de um recém-nascido, de um bebê muito novinho, ele fecha. Isso também é um reflexo. O bebê não tem nem consciência do que ele está fazendo. Quando você dá uma marteladinha no joelho de uma pessoa, a pessoa dá um chutinho para frente, tá bom? Isso é involuntário, a pessoa não controla, tá certo? Essas ações involuntárias que a gente não controla, que muitas vezes são muito rápidas demais, a gente chama de reflexo. É como você coloca a mão, por exemplo, em cima de uma coisa muito quente, e no mesmo momento você tira essa mão. Você não pensou para tirar a mão, a coisa já aconteceu antes de você pensar. As ações reflexas, ela vem da medula. Então é isso aí, a aula de hoje foi sobre sistema nervoso, que é a aula 1. Próxima semana eu vou fazer a aula 2, preste atenção, daqui a pouquinho vem atividade para vocês. Valeu, galera, fique com Deus.